Gi tá aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no oferecimento de Lemos Esportes e Tec Medicina Integrada. Dia dos Namorados chegando, passa lá na Lemos, compra um presente pro mozão, pra mozinha, né? E falando em Dia dos Namorados, já participou do sorteio do bolo? Afe Maria, esse bolo tá dando o que falar. O bolo da Letícia Maurício, um beijo, minha querida, que em parceria com ela, e vai ser sorteado quinta-feira que vem, dia 11. Entra no Instagram, ali da TV Brusque, e participa, tá bem? Gente, vamos falar sobre o quê? Ansiedade. Espera um pouco, respira fundo, que o tema é tenso. Sabe que eu fiz uma pesquisa no Instagram e 91% das pessoas falaram que sofrem com ansiedade. Por isso, no programa de hoje, eu chamo essa querida, vocês vão lembrar dela, sabe do quê? Da corrida, triatleta e tal. Vem pra cá, minha querida Grazi Tomasi, seja bem-vinda. Obrigada. Ela que é parapsicóloga, também trabalha com hipnose e constelação familiar e PNL. Ao longo do programa a gente vai aos pouquinhos pincelando tudo isso. Né, Grazi? Isso aí. Então, menina, vamos falar sobre ansiedade. Para você, minha amiga, meu amigo que está aí na sua casa, que está dando uns negócios estranhos. Faz o seguinte, pessoal, tá no Facebook, no YouTube, compartilha. Quem sabe tem aquele seu amigo ou sua amiga que está precisando escutar essa nossa mensagem. Porque, Grazi, como que a gente pode classificar assim, ó? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sofro de ansiedade. Quais são as atitudes que essa pessoa tem, toma, enfim? A ansiedade, ela é um sentimento comum a todos os seres humanos, né? Faz parte, é até um mecanismo de defesa nosso. A ansiedade, então, ela nos prepara para algo que é desconhecido, ela nos impulsiona para frente. Porém, quando ela está num modo exagerado, ela começa a trazer prejuízos para a gente. Como que a gente poderia perceber, né? Quando ela começa a atrapalhar o seu dia a dia, por exemplo, eu não estou mais dormindo bem, eu tenho preocupações constantes, não são preocupações que cessam, são preocupações que ficam rodando. Isso é próprio da ansiedade generalizada. A pessoa se preocupa com tudo o tempo todo. Aí são vários os transtornos de ansiedade. Tem fobias, tem ansiedade generalizada, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, certo. Tem a síndrome do pânico. Então, a partir do momento que isso começa a trazer prejuízos para a pessoa e ela começa a sentir que isso começa a incomodar, eu acho que é um sinal de alerta para a pessoa buscar ajuda. Buscar ajuda. Na verdade, assim, a ansiedade, essa coisa generalizada, que a ansiedade é por ser uma coisa boa, né? Eu tenho uma atividade, às vezes a gente não dorme, né? Mas assim, tá ansioso para aquilo. Agora, quando é o tempo todo, isso chega a um ponto que ele vai paralisar. Sim, e ele vai causando um desgaste no corpo, né? A pessoa começa a ter muitas dores no corpo, começa a dormir muito mal, às vezes tem pesadelo, começa a ter problema de gastrite, distúrbios gastrointestinais. Então, são vários sintomas que acompanham. Que são quadro. Os sintomas da pessoa ansiosa, né? Aquela pessoa realmente inquieta, né? E como o que seria parapsicologia, gente? Eu pensei assim, ela trabalha com parapsicologia, hipnose, eu disse, tá, então vamos fazer uma hipnose comigo. Ela disse, não, que não é simples assim. Mas como trata, o que é a parapsicologia? Então, a parapsicologia, ela é aquela ciência que no primeiro momento ela começou estudando os fenômenos paranormais. O que são fenômenos paranormais? Aqueles onde voavam objetos, casas mal assombradas, assombrações que se viam, pré-cognições, que a pessoa tinha um sonho, algo acontecia, telepatia, estou pensando em ti, daqui a pouco tu me liga. Todos esses fenômenos a parapsicologia começou a estudar. E por isso que a parapsicologia é tão confundida ainda com o misticismo, porque esses fenômenos eram atribuídos ao sobrenatural. Só que a parapsicologia, ela é uma ciência que estuda a mente humana, porque se constatou que sempre que ocorre um fenômeno paranormal, tem ali presente uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, o agente desencadeador do fenômeno paranormal é a mente humana. Foi aí que a parapsicologia começou a estudar essa mente, não o que é, porque a mente não é mensurável, certo, né? A mente não é o cérebro, mas como que funciona essa mente
que ela é capaz de produzir fenômenos paranormais. E se ela é capaz de produzir esses fenômenos negativos, como até combustão, às vezes fogo, em coisas que pegam fogo. Sim, tortar garfo, aquelas coisas erradas. Então, a mesma mente também, é lógico que ela pode produzir fenômenos positivos, que daí vem a cura pela imposição de mãos, há muitas coisas. O próprio Reiki hoje, né, a gente sabe que existe essa troca de energia, então foi onde eles começaram a estudar e a canalizar essa energia, porque a energia existe, a gente só tem que saber canalizar, né? Perfeito. E a questão da ansiedade, né? Eu gosto dessa frase assim, ó, que todo excesso denota falta de alguma coisa, né? Então, assim, ó, que a gente pega aquela pessoa que não consegue, por exemplo, ter um acompanhamento nutricional, porque a nutricionista passou a dieta, ela vai lá, compra tudo numa tarde e come tudo. Aquela compulsão, aquela ansiedade, ou por bebida, essas lives, né? Toca o sertanejão, e a galera, nessa pandemia, até teve estudos que disse o seguinte, que o número das pessoas bebendo aumentou muito. Então, assim, a bebida, a própria droga, o sexo. Então, assim, como que a gente lida com essa questão de ansiedade? Tem uma causa específica? Sim, na parapsicologia a gente estuda muito programações de vida intrauterina, então muito da nossa personalidade hoje, ela se formou já na gestação. Basicamente, gestação, parto e primeira infância, mas é muito forte ali na gestação. Há muitas pessoas que foram esperadas do sexo oposto, elas já trazem consigo uma ansiedade. Por exemplo, eu fui bem esperada homem, né? Eu também, né, mãe? Tudo berço azul, caminha azul, era só azul. Acho que é por isso que eu gosto tanto de azul hoje também. E isso já traz uma ansiedade, porque eu já venho com aquela necessidade de satisfazer, criar uma expectativa, né? Então eu sinto como se eu nunca estivesse suprindo. Isso já traz uma ansiedade, isso pode ser uma das causas. Ameaça de aborto durante a gestação também, alguma dificuldade que a mãe passou, ou mesmo algo que a criança passou na primeira infância, um abuso, maus tratos, fome, alguma ameaça mais real que está diretamente ligado à sobrevivência. Tudo que está relacionado à sobrevivência cria programações mentais, entende? Então, as pessoas, especialmente que têm pânico, eu até hoje não atendi ninguém, sabe? Que não tivesse algo na gestação ou no parto, ou algo muito forte ali na primeira infância, como, por exemplo, um abuso, ou ter perdido um pai ou uma mãe quando era muito pequeno, né? Sempre tem. Então, a mente traz uma imagem forte de morte. Então, depois, quando a pessoa, durante a vida, ela passa por alguma ameaça, uma crise financeira, uma doença... da sobrevivência Isso, quando a sobrevivência está ameaçada, real ou imaginariamente, ela passa a ter crises de pânico. Ou quando fica mãe, né? Porque às vezes, minha mãe quase morreu no parto, então eu engravido, traz todo aquelas imagens de que ter filhos é perigoso, ter filho pode morrer a mãe e o bebê. Claro que isso tudo é muito inconsciente, então precisa de um autoconhecimento para ir constatando tudo isso. Tá, e deixa eu te fazer Meu Deus, Rodrigo, esse desses programas assim que a gente vai longe, tá? Mas deixa eu só fazer uma perguntinha ali, ó, com relação... Por exemplo, a pessoa está em casa nos ouvindo, está ansiosa... E tá nervosa, e o que ela faz? Ela já vai direto num psiquiatra? Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa próxima perguntinha, não sai daí, gente. Se tu não assistir o segundo e o terceiro bloco, vai ficar viajando e tem que assistir tudo, que depois a gente vai falar como lidar com essa ansiedade, né? Então é só um tempinho, vamos para os nossos comerciais e a gente já volta.
estamos de volta hoje então aqui com a parapsicóloga Grazi Tomasi, e a pergunta que ficou no primeiro bloco foi a seguinte, com relação assim, eu estou ansioso, estou em casa, estou nervoso, estou comendo, eu estou nervosa, o que eu devo fazer? Como é que fica essa interação assim, ó, entre o psiquiatra, né? Porque a gente sabe que se só a medicação adiantasse, ou se só a terapia adiantasse, como funciona esse conjunto todo? Então, hoje é bem legal que vários psiquiatras estão aderindo a isso. Eles mandam a pessoa para terapia, porque eles sabem que o remédio não muda a personalidade. Então, o remédio ele vai até um certo ponto, e a terapia também vai até um certo ponto. A gente tem muito preconceito com remédios. Por causa da desinformação. Eu tenho uma formação também, que é uma pós-graduação em counseling, que é da área da psicologia, e ali a gente teve uma aula também sobre medicação. Então, ninguém tem vergonha de ir no médico e dizer assim, vou tratar minha pressão alta. Certo. Mas de dizer, eu estou indo no psiquiatra para tomar meu remédio dos nervos, todo mundo tem vergonha. Porque ninguém entende, até porque o que acontece aqui no cérebro, essa química cerebral, não aparece num exame assim como uma diabetes, algo aparece, mas também existe desequilíbrios químicos no cérebro, que na parapsicologia a gente vai entender que o quê? As nossas questões emocionais não resolvidas são que provocam esse desequilíbrio. Então a gente trabalha todas essas questões emocionais. Muito da terapia parece pai e mãe, sabe? Eu a gente sempre, tá muito, né? Todo mundo um dia vai ter que se curar de pai e mãe. Até brinco com a minha filha, um dia minha filha também vai. Até porque a gente hoje, com os nossos filhos, a gente tenta fazer o nosso melhor. E assim, a gente pensa que os nossos pais fizeram pra gente o melhor deles. Sim. E às vezes a gente vai tratando um pouquinho ali, um pouquinho lá. Claro. A gente está sempre fazendo o melhor, mas ainda assim a gente pode estar errando, né? Com certeza. Então, é o seguinte, o psiquiatra ele vai trabalhar a parte química. O psiquiatra não vai ficar escutando a pessoa, trabalhar a personalidade, trabalhar crenças. E no consultório vai se trabalhar essa questão das crenças, posturas às vezes que eu tenho diante da vida. A constelação familiar, eu gosto muito, eu aplico isso muito no consultório, porque ela é muito mais que uma abordagem terapêutica, ela é uma filosofia de vida. Então, quando a gente consegue pautar a nossa vida também por esse olhar, muita coisa muda. E muita gente não vai precisar do remédio. E vai ter pessoas que existem algo crônico. Como que, vamos botar um exemplo, uma pessoa diabética, algumas só com exercício físico e dieta, elas normalizam. Outras vão fazer exercício físico, dieta e medicação. Agora, pega essa pessoa que ela tome só o remédio, ela não cuidar da alimentação e não fizer um exercício físico, o que vai acontecer com ela? Perfeito, sabe a analogia? É a mesma coisa que uma pessoa que vai só no psiquiatra, ou assim, a terapia ajuda muito, mas às vezes a pessoa precisa sim de uma medicação. Da medicação. E ainda bem que existe essa medicação, né? Sim. Antigamente, o que acontecia? As pessoas iam para a Colônia Santana, era muito desumano, né? Porque não se tinha todo esse conhecimento, esse olhar. Eu tenho um verdadeiro respeito, assim, porque a minha família, eu tenho um tio que é esquizofrênico e passou pela Colônia Santana, então assim, é difícil, daqui a pouco a pessoa vai chorar só porque está na cadeira do terapeuta, mas é difícil. Então assim, ó, que bom que os estudos evoluíram e que pode se unir um ao outro, a terapia, a psiquiatria, enfim. Agora eu vou falar para essas pessoas que de repente estão sentindo uma coisinha, estão sentindo ansiosas, essa ansiedade não passa, chega a paralisar, e quando paralisa de vez, a gente está falando em síndrome do pânico. Já ouviu alguém que tem isso? Tá falando com uma. Duas. Eu também já passei por esse quadro. 3? Assim, ó, a síndrome do pânico é um tabu às vezes a gente falar disso, né? Porque ele realmente paralisa e só quem teve, só quem passou, só quem sabe dessa sensação de quase morte. A sensação é de morte iminente, né? E uma vez eu escutei isso de uma médica, Marilane, um beijo, minha querida Marilane Pinotti, doutora Marilane. Ela falou assim, olha, a gente nunca morre da síndrome do pânico. Não, isso é uma certeza. Mas a tua cabeça te leva longe. Porque os sintomas, eles são típicos de um infarto, de um derrame, e as pessoas dizem, é coisa da cabeça. Não, o físico, a pessoa sente tudo. Uma vez que eu tive crise de pânico, foi a síndrome do pânico que me trouxe por essa linha também. Foi através do pânico que eu conheci
conhecer a busca, parapsicologia. Né? A busca pelo o que é que está acontecendo. E daí né? decidi também entrar nisso como uma profissão, né? Mas eu cheguei 2 vezes para o hospital, eu achava que eu estava infartando, então eu fui num hospital, eles disseram que não, eu fui no outro hospital, porque eu acredito, porque os sintomas físicos, ele vem, então, só quem passa realmente para saber, tanto que é uma frase que eu li, que é verdadeira, que é algo que a gente não deseja nem para o pior inimigo. É verdade, porque assim, ó, vamos falar para quem está em casa como é que funciona. É um pensamento, é um gatilho, naquela situação assim de ameaça à tua existência, à vida, e daquilo ele começa palpitações, e sudorese. Sensação de que está enlouquecendo, sensação de desmaio. De desmaio, embora assim dure alguns segundos, parece que não acaba nunca. Sim, e depois o que ocorre é o medo da próxima crise, a pessoa fica sempre com medo de ter uma nova crise de pânico. E a diferença do pânico para a fobia é porque o pânico ele é um despertador que desperta em horas inadequadas. A fobia não, eu entro no elevador ou eu vou numa altura, eu tenho a mesma sensação de pânico, mas existe um gatilho específico. O pânico não. Mas agora a gente pode perceber hoje, depois de tudo que eu estudei, analisando a minha vida, eu entendo muito claramente o que aconteceu. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, até então eu não tinha, só que eu já era uma criança muito ansiosa desde criança. Hoje é muito claro isso, mas eu não sabia. Sim. Então a minha mãe faleceu e eu passei por uma possibilidade de viver uma crise financeira. E essa questão com dinheiro representa sobrevivência. Foi ali o momento que a minha crise de pânico veio. Também veio no momento que eu estava indo para a lavanderia de casa e comecei a passar mal. Mas a gente analisando o contexto todo, era um momento. Então as pessoas que têm síndrome do pânico, elas podem observar se quando que veio a síndrome do pânico, se não foi em algum momento que essa sobrevivência estava ameaçada, uma separação, essa epidemia agora é um baita de um gatilho para muita gente disparar crises de pânico, né? Uma doença, eu atendi uma vez um rapaz que ele começou a ter crises quando a mãe foi fazer uma cirurgia e o médico disse que podia ser câncer. Nem era câncer. Mas isso dispara uma série de gatilhos que são inconscientes, né? E a tua mente começa a lutar por um perigo que nem é real, porque geralmente esses perigos não são reais. Né? É assim, o que a Merle Cousani, né, a minha psicóloga, diz o seguinte, o que está querendo trazer com isso? Porque assim, ó, quando a gente diz que a ansiedade é uma coisa que leva um nada, que leva a lugar nenhum, mas só que tem um real sentido na questão do pânico. O que aquela crise está querendo dizer para ti? Então assim, ó, se tu tens alguém na tua casa, na tua família, que vira e mexe precisa ir no hospital, isso é muito comum. Isso é muito comum. Pessoas até que têm um quadro de ansiedade, é bem comum que elas começam uma peregrinação por médicos. Porque dói aqui. Nessa época, um pouco antes, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Então, tu vai no médico, tens uma dor aqui, tu vai. Aí tu tens muita dor de cabeça, tu vai no neuro. Porque tu acredita realmente que tu tenha um problema. E não, são tudo emoções reprimidas que estão ali dentro, né? Que precisam vir para a tona. Eu não conhecia a terapia nesse momento, né? Mas daí, naquele momento, eu pensei, nossa, o quanto vale a paz de espírito. Não tem preço tu estar bem contigo mesmo. Gente do céu, é força de falar. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai trazer soluções não existem. Né? Soluções assim, ó. Se a gente falar o seguinte, como curar a sua ansiedade, a gente está mentindo, né? Mas pode ser que tu controle e tu vai passar a tua vida, não aconteceu, mas dizer que existe cura de 100%? Não, mas não então faz o seguinte, segura um pouquinho, fica os nossos comerciais, que a gente já volta. Até.
estamos de volta. Gente, antes de continuar aqui e finalizar o nosso programa, deixa eu falar da campanha da Laurinha. Você já ouviu falar? A Laurinha é uma menina que tem AMI, a atrofia muscular espinhal. Então, você vai entrar no site, tá aqui escritinho, salvealaurinha.com.br, e lá você dá qualquer tipo de contribuição. Imagina se fosse teu filho, tua filha. Vamos ajudar, né, gente? E continuando aqui com a querida Grazi, vamos à luta. O que a gente deve fazer quando está com essa questão da ansiedade? Botar um tênis e sair correndo? Ajuda. O exercício físico é um santo remédio. Sim. Mas conta mais. Então, para a ansiedade, não existe uma coisa específica que a pessoa vai fazer e vai curar. Se fosse assim, a gente não tinha tanta gente com depressão. E não só para a ansiedade, para os quadros de depressão também. É um conjunto de fatores, a gente deve focar em qualidade de vida. Alimentação, a gente sabe que o nosso corpo, ele produz uma energia. Certo. Quando a gente não se alimenta adequadamente, vai baixar o nosso nível energético e a gente sente também no nosso corpo. Então, alimentação saudável, não estou falando aqui na questão de emagrecimento, que a gente sempre estética, busca por fora, não tem nada a ver com estética. É consumir os nutrientes que a gente precisa, tomar líquido. Alimentação, exercício físico, isso eu falo para todo mundo, e as pessoas acham que é porque eu faço, né? Mas eu faço também porque eu tenho um pé na ansiedade, um pé na depressão. Então precisa fazer exercício físico, porque o exercício físico ele faz no teu cérebro o que um antidepressivo faz. Perfeito. Ele libera endorfina no cérebro, só que de uma forma natural. Então o exercício físico é indispensável. Também ele oxigena, né? Porque no exercício físico a gente respira mais ofegante e tudo isso oxigena o cérebro. Quem é ansioso respira onde? Aqui? A gente tá todo... Então a gente não faz isso. Meditação, não dá a volta, né? A volta que a gente diz assim, ó, aquela respiração profunda. Respirando curtinho. E quando a gente pensa, né, Grazi, que o dia tem 24 horas e quantas vezes no dia a gente parou para dar essa respirada profunda, né? Tu ias falar da meditação isso, também. Porque a meditação também trabalha isso, né? Também trabalha muito a respiração, trazer atenção para o tempo presente. Então, é algo que para quem é ansioso, eu não gosto de fazer. É difícil, deixa eu te contar. Eu acho que já falei isso, a primeira aula cadete na Escola Charlotte. Sim. Até a gente voltou essa semana com yoga. E, meu Deus, eu digo, gente, eu vou sair correndo daqui. Mas assim, ó, tudo aquilo que tu menos tem, eu não tenho paciência, é aquilo que tu mais precisa. E a gente cria resiliência quando a gente se expõe ao que é desconfortável. Para a mesma coisa o exercício físico, né? É ruim, eu não consigo. Vai. Uma hora vai. E tu cria resiliência também para um momento de crise. Quando eu estiver lá passando por uma crise de pânico ou por um distúrbio, a ansiedade está muito... Não, de saber que vai ficar bem. Que vai dar conta. E a gente cria músculos no cérebro, né? Quando a gente se submete ao que a gente não gosta, é justamente ao que a gente precisa se submeter. Porque o que a gente gosta é muito fácil, né? Qualquer um faz, né? E é assim, né, Grazi? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que treinam com tanta facilidade e de repente aquela que está em casa, que está ansiosa... Ai, meu Deus, mas eu tenho... Não, tem que dar um jeitinho, nem que seja em casa, nem que seja ao redor de casa, que seja na rua, e achar o tipo de exercício físico. Eu sempre falo assim, ó, eu acho que isso tem uma coisa, o programa da Gia, assim, estabanado, mas eu sempre falo, acho que em todo o programa, para que você se mexa, né? Então, assim, ó, mais uma coisa, a gente está agregando o quê? O exercício físico com o teu cérebro. Então, assim, tá estressado, tá nervoso, vai dar um jeito de botar isso para fora. E até um diálogo interno que a gente deve mudar, isso é da programação neurolinguística. Quando eu digo, eu tenho que correr, o que eu tenho remete a ti? Remete à obrigação. Isso é pesado. Então, quando eu digo assim, não, eu quero, eu vou. Eu quero já é algo que é teu. Não, é uma decisão. E eu vou, então, isso é proativo. Então, mudar esse diálogo, como a gente fala com a gente, já muda significativamente também. É verdade, eu tenho e eu vou, claro, tira essa obrigação. É o que a gente faz. Eu vou acordar às 5. Eu detesto acordar cedo, para mim é um terror. Eu vou acordar às 5 da manhã para ir correr. Se eu ir com aquela coisa, eu tenho, não, eu não vou acordar. Então, eu vou dormir decidida. Amanhã eu vou, eu quero ir. E depois que a gente chega é muito bom, né? Porque exercício físico, ele só é bom quando termina.
Mas é verdade, as pessoas acham que assim, eu acordo às 5 da manhã mega feliz. Não, eu estou sofrendo para sair da cama, mas quando termina a sensação é muito boa. Gente, vocês lembram dela, né? A Grazi, que a gente fez o programa Mulheres de Ferro, com a doida da Elisete. Um beijo, querida. Mas é isso, ó, vê se é bom levantar cedo, mas a sensação depois, né? Tá, então a gente falou da questão do exercício, alimentação, meditação. E claro, daí terapia, né? Autoconhecimento, porque o remédio não vai mudar a tua personalidade, não vai mudar as tuas crenças, não vai fazer com que tu te reconcilie com teus pais, com teu irmão, com teu vizinho, com quem for que talvez tu tenha algum problema, né? Porque isso impacta muito a nossa vida, especialmente a nossa relação com os pais, que é de onde veio a vida, a força da vida veio daí. E muitas pessoas têm problema com essa relação com pai e mãe. E, às vezes, medicação. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito de cada caso, né? Sim, e autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta, porque uma vez que a gente mergulha nisso, a gente quer... Né? E assim, tu falou da programação neurolinguística, falou da constelação familiar e da própria parapsicologia, são tudo meios que te fazem chegar à causa da ansiedade e de tantas outras situações. Cada pessoa também se identifica com uma técnica melhor, por isso que assim, eu estudei a parapsicologia e só a parapsicologia eu poderia estar aqui clinicando. Só que quando tu vai para o consultório, e para mim também o conhecimento sempre foi um alimento, eu sempre gostei de estudar. Então eu fui buscando outras ferramentas. Acaba que tudo chega no mesmo ponto, só que com ferramentas diferentes. E cada pessoa vai se identificar, assim como eu tenho uma linha que eu me identifico muito. Então, cada pessoa precisa ser de uma maneira diferente. Ô Grazi, tu tens um projeto de... Como é que é? Conta do teu projeto ali de pessoas ansiosas que podem te procurar. Então, eu tenho uma parceria com a Tamise, que também é parapsicóloga, e como a ansiedade é um dos temas que vem muita gente no consultório, a gente decidiu criar um programa Ansiedade Sob Controle, que é a gente fecha um grupo de 15 pessoas e nesse grupo a gente trabalha em 5 encontros vários temas, né? Relação com pai e mãe, formas de tu trabalhar essa ansiedade, e daí se cria um vínculo, se cria um pertencimento, porque também às vezes essa ansiedade dispara em muitas pessoas que são muito sozinhas, sabe? Elas não se sentem pertencentes. Ali no grupo, forma um grupo, é muito legal. Agora a gente está nesse próximo grupo, que até parou por conta da pandemia e agora vai voltar, né? Mas acaba sendo muito legal, as pessoas criam um vínculo, elas partilham e daí eu começo a falar lá daquele medo que eu tenho, que é um medo bobo, e que geralmente a pessoa que tem ansiedade generalizada, ela sabe que é um medo absurdo, mas aquilo atormenta ela. E ela fala, ela vê que o outro também tem, que o outro também tem, e ela se sente à vontade, ela não se sente única ali no mundo com aquelas sensações, né? Então tá aí, já fica o contato ali da quem Grazi. Quiser me procura no Instagram, é Grazi Tomasi. A gente vai estar abrindo um novo grupo, mas agora de momento a gente tem que primeiro passar um pouco essa fase da pandemia, né? Porque muita gente tá insegura também para sair de casa. Sim, né? E por isso realmente eu quis trazer esse tema da ansiedade, porque imagina, a gente deixa a criança e os idosos dentro de casa. Então como é que não tá esse pai e essa mãe que tinham um convívio com o netinho, com a família, domingo, e de repente cada um fica no seu canto. Pensa a cabeça desse idoso. Em casa, quanta gente ansiosa precisando de ajuda. Né? E também deixo aqui, né, já fica o meu Instagram, se tu quiser uma ajuda para fazer exercício, né? Eu acho assim, ó, tem uma coisa diferente, porque eu tenho 10 anos de psicanálise, então assim, como é que é o meu público? Eu escuto. Então eu só escuto e ninguém treina. Não é isso. É que é uma escuta diferenciada para aquela pessoa que quer... Porque eu já atendi pessoas que tinham medo de ir para esteira porque subia a frequência cardíaca e tinha medo de morrer. Eu já vi pessoas que ganhou uma crise de pânico, começou a correr, olhou para o relógio, a frequência cardíaca estava lá em cima, ganhou uma crise de pânico. É horrível. Então, assim, tem que ter uma escuta diferenciada, devagarinho, vai ficar tudo bem, porque fica tudo bem. Sim. É isso? Meu Deus, falamos pouco, falamos muito. Podia deixar horas aqui falando, né? Tem muito assunto. Tem muita coisa, mas eu quero te agradecer, Grazi, pelas tuas palavras, por ter aberto teu coração, ter falado da tua questão do pânico e da depressão, que quando a gente se expõe assim, eu acredito que quando é de coração assim, a gente vai ajudar quem está do outro lado da telinha.
Com tá certeza. bem? Um cotovelinho, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa para fechar? Quero agradecer também a oportunidade e dizer pro pessoal que quer me seguir ali no Instagram, eu também faço grupos terapêuticos. Também vai estar em breve divulgando os novos grupos que vão ter. É só me acompanhar lá no Instagram. Beleza, eu acho que eu falei tudo, ou até falei demais, não sei. Gente, vamos ficando por aqui no oferecimento de Lemos Esportes e Tec Medicina Integrada. Gente, vai lá no Instagram da TV Brusque, curte a foto do bolo. Quem sabe o mozão ganha um bolo. Um beijo, fiquem com Deus e cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Tchau. Tchau.